Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, mais uma manhã de louvor, mais uma manhã de adoração ao nosso Deus. E que bom que você veio até a casa do Senhor. Que bom que você escolheu a melhor parte, que é estar neste lugar, aqui adorando ao nosso Deus pela manhã, no primeiro horário, no primeiro dia da semana. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Que coisa boa nós estarmos na casa do Senhor logo cedo, bendizendo ao nome do Senhor. Eu, particularmente, eu amo culto de manhã, irmãos, mas porque eu já vim dessa cultura, né? Eu sei que muitas igrejas têm culto à noite. Irmãos, eu, particularmente, domingo à noite, eu já estou para lá de Bagdá, extremamente cansado, não consigo mais produzir nada. Pela manhã nós já iniciamos, né, tomamos banho, nos arrumamos, viemos até a casa do Senhor. É maravilhoso ficarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza lá na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. No último final de semana do mês que vem, nós vamos ter um culto de missões aqui na igreja. Amém? Então, é algo que eu quero convidar e trazer essa comoção à igreja, para que todos possam estar presentes. Vai ser no último final de semana do mês que vem, onde nós vamos aqui estar levantando um clamor pelas nações, nós vamos estar intercedendo. Irmãos, nós temos muito privilégio, muita liberdade no nosso país de adorar o Senhor, mas essa não é a realidade de muitos países. Tem muitos lugares onde você ministrar a palavra, você vai ser preso, você vai ser morto. Existem países, inclusive aqui na América do Sul, que sofrem grande perseguição à Igreja do Senhor. E nós vamos estar aqui trazendo essa conscientização para a igreja. Amém? Então, vai ser no último final de semana do mês que vem. Se programe para você estar conosco. Hebreus capítulo 11. Vamos ler a partir do verso de número 1. Hebreus 11, 1. Você que não está com sua Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém, meus irmãos? Desde a semana passada, o Senhor tem falado comigo a respeito da fé. E nesse último estudo que nós tivemos, nessa terça-feira, no culto aqui Raízes, nós ouvimos aqui a ministração, o estudo a respeito da fé, que está diretamente interligada à salvação. E o Senhor falava comigo muito aqui nessa epístola aos Hebreus, que é como se fosse um texto base, quando nós vamos aprender a respeito da fé. O escritor aqui, ele vai iniciando toda essa epístola falando com irmãos que eram cristãos, só que eles eram cristãos de origem judaica. Essa epístola ela é escrita para pessoas que eram novos convertidos, pessoas que tinham ingressado a sua caminhada com Cristo, eram pessoas judaizantes. Só que, irmãos, uma coisa que nós temos que compreender é que tudo no começo, às vezes é muito bom, tudo no começo é maravilhoso, mas às vezes as situações vão apertando, as coisas vão mudando de cenário, e a gente começa, às vezes, duvidar, e duvidar, às vezes, até da fé. Essa é a verdade. Era o que estava acontecendo com esses irmãos. Eles eram pessoas que eram judaizantes, pessoas que professavam uma outra fé. E eles vão para o Evangelho, no começo aquela maravilha, ouvindo falar ali de Jesus, a fé deles estava fervorosa, eles acreditavam em tudo, mas o tempo foi passando e eles foram se esfriando na fé. Foi isso que foi acontecendo com esse povo. Eles começaram a sofrer o quê? Perseguição por Jesus.
Eles começaram a enfrentar luta por amor a Jesus. Eles começaram a ter dificuldade. E isso trouxe a eles desânimo. Porque, irmão, servir a Jesus não é só vitória. Né? Tem um louvor que fala, agora é só vitória, a prova acabou, o luto foi embora. Às vezes acontece isso sim, Deus nos dá grandes vitórias. Mas servir a Jesus nem sempre é só vitória. Nem sempre você vai passar só por momentos felizes. Nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por desânimo. E aqui o escritor aos Hebreus, ele faz esse diagnóstico daquelas pessoas. Pessoas que começaram bem na fé, mas começaram a se entristecer. Algo que eles viram, começaram a fazer com que eles duvidassem da fé. E eles estavam começando a desistir. Eles estavam começando a desanimar. E qual era o risco que eles estavam tendo? Abandonar Jesus e voltar para as velhas práticas. Era isso que estava acontecendo. E quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos as lutas, as provas, as dificuldades, e tudo isso nos dá um grande desânimo na fé. Era o que estava acontecendo com essas pessoas. Nós não estamos imunes de passar pela mesma situação que esse povo passou. As dificuldades fizeram com que eles viessem a desanimar. E eles pensassem, cogitassem até voltar atrás. Ah, não, mas era melhor eu ficar lá no meio judaizante mesmo. Lá eu tinha mais garantia. Lá a religião era mais sólida. Lá, do jeito que as coisas estavam acontecendo, era melhor. Eles estavam querendo desanimar. Mas aqui o autor, ele vai trazendo toda uma construção para eles e vai dizendo, não desanimem, mas perseverem. Perseverem, vocês estão passando por luta, mas continua servindo a Jesus. Não larga Jesus por nada. Irmão, Jesus te trouxe aqui nesta manhã e Ele disse para você, não larga Ele por nada. Não troca Jesus por nada, não deixe o desânimo te cansar, não deixa as lutas te paralisar, não deixe com que essas provas que você está enfrentando venham te neutralizar na fé. Mas continua servindo a Jesus. Continua perseverando. E o objetivo aqui era isso, o objetivo aqui do autor, alguns dizem que é Paulo, mas não se sabe exatamente quem escreveu. E ele vai dizendo, não retroceda, mas permaneça firme, permaneça em Cristo. E ele vai dizendo, Jesus, o que vocês servem, que vocês abandonaram tudo por Ele é maior do que os anjos. Jesus, ele é maior do que Moisés, porque os judeus, eles são muito atrelados à lei de Moisés, então eles têm Moisés ali, quase um vice-deus, né? Então, ele dizendo, Jesus é maior que anjo, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior do que o sacerdócio levítico, Jesus é maior que tudo. Vocês não podem largar Jesus por nada. Ele é o suficiente. Jesus é maior do que os sacrifícios ali da antiga aliança. Jesus, ele fez um sacrifício único e suficiente. Então, continua servindo a Jesus. Continue perseverando. E a mensagem central aqui, nós vemos nos capítulos anteriores de Hebreus, é: não retroceda, mas permaneça firme em Cristo. Irmãos, é algo que o Senhor, Ele quer falar conosco nesta manhã. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de parar. Não é tempo de ficar neutralizado na fé. Mas você veio aqui nesta manhã para receber uma injeção de fé. Você veio aqui nesta manhã porque o Senhor, Ele está falando conosco, a igreja, que é para nós prosseguirmos, para nós continuarmos, para nós não abandonarmos Ele por nada. E aqui um pouquinho antes desse versículo, do capítulo 11 que nós lemos, né, nessa transição, ele vai dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem. Ele diz: o meu justo, ele viverá pela fé. Muitos têm abandonado, muitos têm desistido, mas vocês não. Vocês não podem ser daqueles que olham para trás. Vocês não podem ser daqueles que retrocedem, mas vocês têm que ser daqueles que prosseguem para o alvo. Aquelas pessoas, irmãos, eles estavam desanimados, estavam cansados, as lutas abateram, as lutas fizeram com que eles ficassem paralisados e neutralizados. E quantas vezes no meio da caminhada, quantas pessoas que nós vemos que elas param no meio do caminho?
elas começam a servir Jesus com alegria, elas têm prazer de estar na casa do Senhor, elas servem, às vezes, né, Deus usa tanto, no louvor, na ministração, como um vaso nas mãos do Senhor, e essas pessoas param, essas pessoas retrocedem. E quem disse que nós que estamos aqui nesta manhã, não estamos imunes de passar da mesma forma? Não é porque às vezes nós, no meio da caminhada, conseguimos até, às vezes, um cargo eclesiástico, conseguimos posições, né, numa instituição religiosa. Nós não estamos imunes, irmãos, de nós nos esfriarmos na fé. De nós, muitas vezes, olharmos para a nossa vida, para as lutas que nós estamos enfrentando e falar, meu Deus, mas tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de retroceder, tem hora que dá vontade de largar tudo. Irmãos, eu fico imaginando, nós que servimos a Deus, nós passamos por luta, já não é fácil, imagine quem não serve a Jesus. Imagine quem não serve a Jesus, já está completamente perdido, e o Senhor está dizendo para nós nesta manhã, você não é daquele que retrocede, você não pode ser daquele que olha para trás, você não é daquele que fica no meio do caminho. A partir do momento, irmão, que você coloca a mão no arado, não é tempo mais de olhar para trás. A partir do momento que nós reconhecemos a Jesus, servimos a Jesus, nós estamos proibidos de voltar atrás. Essa é a verdade. Nós não somos mais daqueles que retrocedem, mas nós vivemos pela fé. Aqui o escritor ele diz, o meu justo, ele viverá pela fé. E ele vem trazendo toda essa construção para essas pessoas que estavam desanimados, essas pessoas que elas estavam ali querendo parar no meio da caminhada. E ele entra aqui nesse capítulo 11, onde ele diz, a fé é a certeza. Em algumas versões, ela diz o quê? O firme fundamento. É um versículo extremamente conhecido. Aqui no telão apareceu, foi até outra versão desse versículo 1. Na minha Bíblia, a tradução ela diz, a fé é a certeza. Essa aqui está dizendo, é a garantia. Mas muitos conhecem como firme fundamento. Irmão, quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de base. A fé, ela é o alicerce. A fé, ela é a sustentação. E às vezes nós não vemos essa base com os nossos olhos humanos, com os nossos olhos naturais. Irmãos, quando você vai construir uma casa, e você vê ela edificada, você vê as paredes do chão aqui para cima, mas existe um alicerce aqui embaixo. Existe uma fundação aqui embaixo. Existe algo que está sustentando essa casa. E essa fundação, aqui, o escritor ele compara a fé. Quando você vê algo construído, quando você vê algo edificado, não está construído, edificado no nada. Existe algo que está sustentando, e o que está sustentando é a fé. Irmãos, você vai começar a construir, uma das coisas que você mais gasta numa obra é com uma fundação, e depois você não vê nada da fundação. Você não vê, você gasta com ferro, aí você faz sapata, você faz baldrame, você faz um radier, tem vários tipos de fundação. Irmão, você não vê nada, e você começa ali, só com a terraplanagem, você começar a fazer a fundação, você gasta já uns 20%, 30% do valor da obra, e você não vê nada construído. Porque a fundação, irmãos, é algo que está embaixo, nós não vemos, mas é ela que dá sustentação. E quando está falando de algo firme, é algo que não pode ser abalado com facilidade. Eu imagino ali quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, ele fala, aquele que ouve essas palavras e pratica, ele é semelhante a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Porque vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a inundação, vai vir tudo isso, mas não vai cair, não vai ser abalado, porque está sustentado em algo firme, está sustentado na rocha, está sustentado em Jesus. E o escritor aqui ele está dizendo para aquele povo, a fé, ela é um fundamento. Quando você acredita em Jesus, quando você tem essa convicção que Jesus é seu Salvador, nada te abala. A luta pode vir, o vento pode soprar, pode vir a inundação, mas você vai continuar de pé. E é isso que o escritor aqui está dizendo, e às vezes, irmãos, você não vai ver com seus olhos. Você não vê, nós não vemos Jesus, irmãos.
Humanamente falando, com os nossos olhos naturais, a não ser que ele abra os teus olhos e você tenha uma visão espiritual a respeito dele. Mas nós não vemos, mas nós sabemos que ele é real. Nós sabemos que ele é vivo e nós sabemos que ele está trabalhando. E aqui o escritor ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela faz com que você tenha certeza. A certeza mesmo sem você enxergar. Quando você olha uma casa construída, mesmo sem você ver a fundação, você sabe que tem algo lá. Você sabe que a pessoa não foi doida de construir, colocar os tijolos em cima do barro. Você sabe que existe algo ali que está sustentando. Você não está vendo, mas você tem a certeza que existe algo por trás. Você não está vendo, mas você tem a certeza que tem alguém sustentando, e esse alguém é Jesus. É Ele que está sustentando. É Ele que é o fundamento. Irmão, se eu e você ainda não caímos, se eu e você ainda não paralisamos, se eu e você, nós ainda estamos de pé, é porque Jesus, Ele tem nos sustentado. É porque Jesus, Ele tem sido a base, Jesus, Ele tem sido o alicerce. A nossa casa, Satanás ainda não tomou conta, porque Jesus está nos guardando. Nós precisamos ter essa certeza, irmão. Sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos de Jesus. Você está aqui nesta manhã porque você reconhece que você precisa de Jesus. Porque você olha para a sua vida sendo ali edificada e você fala, a minha vida não pode ser edificada no nada. A base da minha vida, a base da minha casa, a base do meu ministério, a base da minha família é Jesus. Ele é a base. E essa fé, ela te dá essa certeza. Essa fé, ela te dá essa convicção, mesmo sem você enxergar nada. Porque é isso que ele faz. Irmãos, servir a Jesus, humanamente falando, não parece até uma loucura, né? Você servir a um Deus que você não vê. Seria muito mais fácil, né, nós olharmos, nós temos facilidade de nós vermos as coisas, idolatrarmos coisas, né, nós precisamos apalpar, ver, e a fé ela vem completamente oposto disso. É você servir a um Deus que você não enxerga com seus olhos naturais, mas você sabe que Ele está trabalhando, você sabe que Ele está cuidando, você sabe que Ele não te desampara, que Ele continua contigo em todo o tempo. E o escritor aqui trazendo uma injeção de ânimo para aquelas pessoas que queriam parar, porque ele estava falando para pessoas que queriam retroceder, e ele dizendo, você não é desse que retrocedem, você precisa estar sustentado pela fé, você precisa estar alicerçado em Jesus. E aqui ele vai dizendo que a fé, ela nos conecta a esse testemunho dos antigos, ele vai dando o exemplo, ele vai dando o exemplo de homens, heróis na fé, que eles foram alicerçados, justificados por esta fé. E ele vai dizendo aqui primeiro, através de Abel. Abel, ele entregou. Abel, ela gera o quê? Uma adoração verdadeira. A fé, ela gera uma adoração verdadeira. Nós aprendemos isso com Abel. Estava Caim e Abel. Os dois irmãos tinham que entregar algo. A fé de Abel era maior que a fé de Caim. Ele entregou algo mais excelente. Irmão, quando nós temos fé, essa fé ela produz uma entrega genuína de nós. A fé, ela produz algo espontâneo de nós. A fé nos dá o desejo de entregar algo para Deus. A fé nos dá vontade de servir a Deus. Esta fé que está acesa em nós, que é uma chama em nós, nos dá vontade de sempre entregar algo para Ele, produzir algo melhor para Ele. E aqui nós aprendemos, né, com o primeiro exemplo aqui com Abel, ele ofereceu um sacrifício mais excelente. Irmãos, porque quando nós servimos a Deus e quando nós temos fé, nós não entregamos sobra para Deus. Nós não entregamos o resto para Ele. Quando nós estamos aqui trabalhando nos cultos de domingo, como um domingo, culto das primícias, para tratarmos como uma prioridade servir a Deus, é porque nós precisamos trazer essa consciência, que nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. A fé, ela produz uma adoração espontânea, uma adoração genuína. Não precisa ninguém ficar falando o que eu tenho que fazer. É algo que se move dentro de mim.
É algo que é natural, porque a fé, ela está queimando dentro do meu coração e o meu desejo é entregar algo para Ele. Nós aprendemos aqui com Abel a entregar algo mais excelente, porque Deus é um Deus excelente. Irmãos, nós queremos sempre o melhor de Deus, né? Nós queremos que Deus nos dê, né, o melhor cônjuge, o melhor carro, a melhor casa, né, a melhor família. Então nós precisamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus. E a fé, ela faz com que nós venhamos entregar uma adoração genuína a Deus. Uma adoração mais excelente a Ele. Ele merece uma adoração, irmãos, mais extravagante da nossa parte. Ele merece. E nós aprendemos isso com Abel, porque às vezes nós estamos olhando outras pessoas e entregando, sobra para Ele. No nosso meio, irmãos, o que a gente não deixa de ver é pessoas servindo a Deus de qualquer maneira. Abel estava vendo o irmão dele entregar o que sobrava, mas mesmo assim ele falou, eu vou entregar tudo para ele. Eu estou olhando com a minha ótica humana e pode até ser um sacrifício aquilo que eu estou fazendo, é algo que eu estou rompendo, mas ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, eu vou entregar a ele o melhor. Você veio aqui nesta manhã para entregar o melhor a ele. Irmãos, e quando essa adoração ela flui dentro de nós, irmão, nós não precisamos ser conduzidos pelas pessoas, é algo que é espontâneo de nós. Às vezes dentro da igreja a gente fica igual, parecendo igreja católica, né? E levanta a mão e senta e não sei o quê. A gente tem que conduzir a adoração das pessoas, sendo que a adoração, ela tem que ser algo espontâneo de nós. Irmãos, nós não precisamos que ninguém fale aquilo que nós temos que fazer para o nosso Deus. Quando o Espírito Santo ele move dentro de nós, o nosso desejo é entregar para Ele. O nosso desejo, irmãos, é render o nosso louvor a Ele, é levantar as nossas mãos, é nos colocarmos de pé, é às vezes nós nos prostrarmos, é algo que flui de dentro de nós. E mais, não é todo mundo que vai entender a nossa forma de adorar a Deus. Você vê Caim, o próprio irmão de Abel, não compreendia. Mas aqui o escritor ele fala o quê? Qual foi o sacrifício mais excelente? De Caim ou de Abel? Foi Abel. Abel ele entregou o melhor para Deus. E é isso que o Senhor ele requer de nós, a nossa melhor adoração, o melhor louvor nesta manhã. A fé ela muda a nossa forma de adorar. E aqui nós vemos o segundo herói da fé, que o escritor ele fala, é Enoque. Enoque, ele andou com Deus. O que a fé ela gera? A fé ela gera comunhão com Deus. Irmãos, não é só a religiosidade. O que é a religiosidade? É nós entrarmos em algo mecânico diante do Senhor. Mas nós precisamos ter relacionamento com Ele. E é isso que o Senhor ele requer de nós. O Senhor ele requer relacionamento da igreja. Irmãos, às vezes as pessoas elas estão acostumadas a servir a Deus só aqui dentro de um templo. Servir a Deus num horário que está marcado numa placa lá fora. Irmão, nós precisamos servir a Deus todo dia. É toda hora. É no nosso trabalho, é na nossa casa, onde nós estivermos, nós precisamos estar tendo comunhão com Deus. E aqui nós aprendemos com Enoque. Enoque ele não aceitava ser apenas mais um na sua geração, mas Enoque ele queria caminhar com Deus. Enoque precisava ter um relacionamento mais profundo com Deus. Irmão, só vai entender os mistérios de Deus quem tem relacionamento com Ele. Senão a gente vai ficar sempre vivendo, irmão, da fé dos outros, do evangelho dos outros, o testemunho dos outros, aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. E glória a Deus que Ele está fazendo, mas Ele quer ter um relacionamento comigo e com você, algo mais íntimo, algo mais profundo. Irmãos, quando nós temos um relacionamento com Deus, Ele nos revela os mistérios dEle. Nós nos tornamos mais parecidos com Ele. O nosso caráter é moldado por Ele. Quando nós temos muita intimidade com uma pessoa, às vezes num olhar, né? Num olhar você sabe, a pessoa não precisa falar nada. Num olhar você já sabe se a pessoa está gostando, se não está gostando. É assim. E quando nós temos comunhão com Deus, irmãos, é da mesma forma. O Espírito Santo ele vai nos conduzindo, ele vai nos direcionando. Né? Quem vive pela fé, que é isso que o escritor está dizendo, esse firme fundamento, essa pessoa ela tem intimidade com Deus. É isso que o Senhor ele quer de nós. Irmãos, aquele povo lá no deserto, eu acho impressionante, porque eles tinham medo de Deus. Ele falava, Moisés, fala você com Deus. Você é nosso intermediário. O que Deus falar para você, você passa para a gente.
Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas elas não queriam relacionamento com Deus. E na nossa geração não muda. Nós vivemos a nova aliança, mas as pessoas vivem da mesma forma. Faz o pastor de Moisés, faz os obreiros de Moisés, ó, é você. Você é o nosso intermediário. Deus quer ter um relacionamento é contigo, irmãos. Deus tem que ter um relacionamento comigo, como pastor da igreja? Óbvio que Ele tem que ter, mas Ele quer ter algo com todos nós. É uma vida de comunhão, uma vida de andar com Deus. Tanto que Enoque, ele anda com Deus e Deus o leva para si. Enoque não experimenta a morte. Tamanha era a intimidade que ele tinha com Deus. Um homem que foi arrebatado, ele não provou da morte, porque ele tinha um relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos ter. E ele fala aqui, ele continua dizendo, e fala de Noé. Noé, irmãos, a fé, ela gera obediência em nós, mesmo sem nós entendermos. O que Deus fala para Noé? Noé, você vai construir um barco, e você vai entrar com a tua família nele, você vai ter os animais dentro dele. Irmãos, o texto diz que nem tinha chovido sobre a terra. A fé, ela faz com que você obedeça a Deus, mesmo sem você entender aquilo que Deus está falando. Porque quem diz que tudo que Deus fala, nós vamos compreender? Tem direcionamento que Deus nos dá, às vezes até dentro da igreja, irmãos, às vezes Deus vai falar conosco através da palavra, e a gente não compreende tudo. E quem diz que a gente vai compreender tudo? Se a gente fosse compreender tudo sobre Deus, Ele nem seria Deus. A questão não é nós compreendermos, nós temos que obedecer. Nós precisamos obedecer a Deus, mesmo sem entender tudo que Ele fala. Nós precisamos, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que, na verdade, só sabe confrontar a palavra de Deus, essa é a verdade. Tudo questiona, tudo que está na palavra. Irmãos, nós precisamos obedecer. Mais importante do que os sacrifícios é a obediência a Deus, porque tem muitas pessoas que entregam, mas não obedecem. O que Jesus ele fala? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem guarda o mandamento, obedece. Esse é o que me ama. Jesus ele diz isso. Quem tem esses mandamentos aqui, guarda, esse é o que verdadeiramente me ama, porque o amor a Deus, ele não é provado somente nas palavras. O amor a Deus, ele é provado na obediência a Ele. É de nós vermos a palavra de Deus, nós termos ela no nosso coração e nós obedecermos mesmo sem compreender ela em sua totalidade. Porque nós somos limitados, a nossa mente ela é limitada, mas o segredo está em você obedecer a Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos a explicação completa de Deus para a gente obedecer. A fé, ela faz com que você obedeça, mesmo sem você entender. É isso que Deus ele faz. É isso que a fé, ela gera em nós. E aqui ele fala também de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Irmãos, Deus fala com Abraão. Abraão estava junto com a sua família, junto com seus pais, vivendo bem na terra dele, estava tudo em ordem. Mas ele escuta uma voz: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, a fé, ela nos gera algo que nos tira da nossa zona de conforto. A fé, ela nos faz deixar aquilo que é conhecido e entrar no meio do desconhecido. Abraão, ele estava no meio de uma zona de conforto, porque ele estava na casa dele, junto com os pais, as coisas estavam acontecendo, estavam fluindo, estava tudo bem. Mas ele ouviu uma voz e ele obedeceu àquela voz. Irmãos, é isso que a fé ela gera. A fé, ela nos tira da nossa zona de conforto. Às vezes, irmãos, para algo de Deus se concretizar na nossa vida, o Senhor vai nos mudar de ambiente, vai nos tirar de situações, Ele vai mover coisas. É igual aquele cego que levam ele até Jesus. Na hora que ele chega até Jesus, a primeira coisa que Cristo faz, tira ele do meio do arraial. Ou seja, para ele receber o milagre, ele precisava sair do lugar onde ele estava. E quando nós caminhamos por fé e não por vista, nós agimos da mesma forma. Às vezes, irmão, Deus vai nos tirar de ambiente, Deus vai nos tirar de lugares para que o projeto dele se concretize sobre nós. Mas isso é uma movimentação da fé e nós precisamos estar sensíveis a isso que Deus está fazendo.
Porque Abraão, ele creu, ele ouviu uma voz e ele obedeceu, ele ouviu o chamado de Deus. Ele obedeceu, a fé primeiro, ele gerou obediência e tirou ele de uma zona de conforto. Às vezes, irmãos, existe algo travado em nós. E Deus, ele quer destravar, Deus, ele quer mover, Deus, ele quer fazer algo. Mas para ele fazer isso em nós, ele vai nos tirar de certos ambientes. Deus, muitas vezes, ele move, às vezes algo geograficamente falando mesmo, para que venha ter um destravar, para que nós venhamos viver o plano e o projeto dele. Quantas vezes Deus faz isso? Às vezes nós estamos no emprego, Deus muda. Às vezes nós moramos num lugar, Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro. É Deus movimentando para o plano dele se concretizar sobre a nossa vida. Deus, ele quer nos tirar da zona de conforto. E essa zona de conforto, tanto geográfica, mas também espiritual. A fé, ela faz, irmãos, com que a gente deixe uma mesmice. E espiritualmente falando, às vezes nós estamos acomodados, às vezes nós oramos pouco, nos consagramos pouco, jejuamos pouco, às vezes nós buscamos pouco a Deus, mas quando nós temos a fé verdadeira, essa fé da palavra, ela nos tira dessa zona de conforto espiritual. Nós temos o desejo de buscar mais a Deus. Nós temos o desejo de orar mais, nós temos o desejo de buscar mais, nós temos o desejo de nos consagrarmos mais, porque nós queremos ficar mais parecidos com Ele. É o movimento da fé em nós, a fé verdadeira, esse fundamento que nós aprendemos aqui com Abraão. E aqui ele fala de Sara. Sara já era uma mulher idosa. Era uma mulher que não tinha mais condição de gerar, era uma mulher que não tinha condição mais de ter filho, mas a fé, ela gera uma esperança, quando tudo é impossível. Irmãos, quando nós às vezes recebemos um diagnóstico contrário, quando nós vemos uma situação que nos desanima, que a gente fala, meu Deus, isso é impossível. A fé, ela gera um milagre em ambientes impossíveis. A fé, irmãos, é você ter a certeza que Deus, ele tem o poder de fazer, mesmo quando os teus olhos naturais, mesmo quando, né, o seu intelecto acha que não. Ela te dá essa convicção, ela te dá essa certeza. Humanamente, era impossível Sara gerar. É possível uma idosa gerar? Irmão, não é. Mas Deus falou que ela ia gerar. Deus falou que ela seria uma mãe de reis, mãe de grande nação, assim como Abraão. E pela ótica humana era impossível. E quantas vezes, irmãos, Deus, ele fala conosco. Deus levanta pessoas, profetizam sobre a nossa vida, profetiza sobre a igreja, profetiza sobre a família, e nós olhamos e falamos, humanamente isso é impossível, mas pela fé nós cremos que Deus, ele vai fazer. E traga à memória nesta manhã aquilo que te traz esperança, irmãos. Porque esse texto aqui, esta palavra, aqui o escritor estava falando para pessoas que já estavam esmorecidas, estavam cansadas, e ele vai aqui trazendo exemplos de heróis na fé, e ele vai falando, olha Sara, ela não tinha condição nenhuma de gerar, ela não tinha condição nenhuma de ser mãe, mas mesmo na impossibilidade humana dela, Deus operou e fez o impossível. E é isso que Deus, ele faz. Nós precisamos ter a certeza que Deus, ele tem o poder para fazer o impossível. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. A tua confiança não pode estar no homem, não pode estar naquilo que o teu dinheiro compra, naquilo que a força do teu braço alcança. A tua confiança precisa estar no Senhor. Porque ela podia gastar todos os recursos, trazendo para os nossos dias, ainda com a ciência avançada, podia trazer todos os recursos para ela gerar. Possivelmente uma mulher idosa ela não ia gerar. Mas Deus tornou algo possível no meio da impossibilidade. É isso que Deus, ele faz. E aqui ele vai falando de Isaac, Jacó e Esaú. Que Abraão abençoa Isaac. Isaac abençoa Jacó, abençoa Esaú. Vai falando aqui que Jacó abençoa os dois filhos de José. Porque a fé, ela gera uma visão do futuro. A fé, ela nos dá esperança. A fé, ela nos faz perceber que a promessa, ela não termina em nós. Às vezes, irmãos, Deus, ele fala conosco e fala algo que vai fazer no meio do povo. E sabe qual é a verdade? Às vezes nós não vamos ver. Mas a promessa, ela continua de pé. Porque a promessa, ela independe de nós. O texto diz que céus e terra, eles podem passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar.
Se Deus decretou algo, se Deus falou que vai fazer algo, independente de nós, e nós temos que ter essa certeza que essa fé, ela nos dá uma visão de futuro, além de nós, porque a promessa não pode terminar em nós. Mas o que nós estamos deixando para as próximas gerações? Nós vemos na Bíblia muita genealogia, vai falando de um que gerou outro, que gerou outro, que gerou outro. Irmãos, e as promessas vão seguindo. Deus tinha falado ali, irmãos, desde o início, né, ali com Abraão, falando que aquele povo ia ser multiplicado, ia ser até escravizado, mas Deus ia dar uma terra. Abraão viu? Não viu. E ele fala para os seus filhos, o filho viu? Não viu. E o neto viu? Não viu. O bisneto não viu. Mas a promessa, ela se cumpriu. E quando nós vivemos por fé e não por vista, irmãos, nós temos a certeza que a promessa de Deus, ela continua agindo independente de nós. Ela vai além do que a nossa própria vida. Às vezes Deus falou algo sobre a nossa casa que às vezes eu e você nós não vamos enxergar. Mas os nossos filhos vão, os nossos netos vão. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. E isso a fé ela gera em nós. E por que Abraão vai abençoando o seu filho, o outro filho vai abençoando o outro, e assim sucessivamente? Porque eles tinham a certeza que a promessa de Deus ela ia se cumprir. Você imagina se todos esses pais na fé, esses heróis da fé, se eles desanimam por não ver a promessa na geração deles? Eles iam largar Jesus, eles iam fazer igual esse povo estava querendo fazer, vou voltar para o judaísmo, eu vou voltar para as outras práticas, mas não. Aqui o escritor está dizendo, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós precisamos viver por fé, assim como Abraão, Isaac, Jacó, assim como todos os pais na fé, eles viam além da geração deles, nós precisamos da mesma forma, acreditar que Deus ele continua operando além de nós. Se nós não vermos, os nossos filhos vão ver, as gerações futuras vão ver. Eles abençoavam os descendentes, porque, irmãos, era aquela esperança, né? Até antigamente, as gerações passadas, tinha muito isso. Os filhos pediam a bênção aos pais, né? Hoje em dia não tem mais muito isso, né? Mas você vai no Nordeste, tem muito isso. Se eu chegar na casa do meu avô lá e não dar bênção, o negócio vai estreitar, né? Você vê os mais velhos, os tios... E isso é uma cultura que vem, e esse povo era da mesma forma, era os mais velhos abençoando os mais novos, porque eles tinham a certeza que a promessa de Deus ia se perpetuar pelas gerações. E a fé ela gera isso em nós. Nós temos essa convicção que a promessa ela não termina em nós. E ele fala aqui de José. Irmãos, José ele se torna um grande príncipe ali no Egito. Ele prospera no Egito. Mas ele sabia que o povo não ia ficar ali. Ele fala, o povo vai crescer, vai se multiplicar, eu estou morrendo aqui no Egito, mas Deus vai tirar vocês daqui, e quando vocês forem para a terra que Ele prometeu, levem os meus ossos daqui. Ele tinha, irmão, a certeza da promessa de Deus. Ele tinha a convicção que Deus, Ele ia fazer, mesmo humanamente, eu olhando e parecer distante. Porque é isso que muitas vezes nós vamos olhar. Nós vamos olhar situações na nossa vida, na nossa casa, com pessoas que nós amamos, e às vezes nós achamos que é impossível, ou é muito distante de acontecer algo. Esse plano, esse projeto se concretizar. Mas José, ele tinha certeza. O tempo ele podia passar, mas Deus ele ia concretizar aquilo que ele falou. E você precisa sair daqui nesta manhã convicto disso. Que a promessa de Deus ela vai se cumprir. Irmãos, Deus ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Irmãos, o ser humano, ele fala uma coisa aqui, virou a esquina, ele já desfaz. Antigamente ainda tinha os negócios no fio do bigode, né? Você fala, não precisava de contrato antigamente, né? O cara falou, está falado. Quanto mais o tempo vai passando, irmão, parece que está ficando pior. Você tem que fazer contrato e autentica e tem não sei o quê, porque o homem, irmãos, ele fala uma coisa que ele descumpre imediatamente. Assina um papel apenas por uma burocracia. Mas Deus não é um homem. Deus, a partir do momento que Ele fala, Deus não precisa de contrato assinado com ninguém, não. A palavra dEle é suficiente.
Aquilo que Ele fala contigo é suficiente, você pode ter a certeza que vai se cumprir. Se Deus falou que a salvação vai alcançar a tua casa, o Senhor Jesus está dizendo, traga à memória isso que te traz esperança, vai se concretizar, a salvação vai alcançar os seus. Se Deus falou que ia te prosperar, pode ter a certeza que vai acontecer. Se Deus falou que você ia nas nações, pode ter certeza que você vai. Irmãos, tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A nossa garantia está nele. E com Ele nós não precisamos de contrato assinado, carimbado, timbrado. Ele não precisa reconhecer firme em lugar nenhum. A palavra dele é suficiente. A promessa que Ele lançou é garantia. E José aqui, ele tinha certeza. Eu estou morrendo no Egito, mas a geração futura vai ver o livramento. Vai ver Deus levar eles daqui e leva meus ossos junto. Eu não vou estar mais aqui, mas leva pelo menos os ossos. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Nós precisamos ter essa convicção, essa certeza que Deus faz. E aqui ele fala de Moisés. Através de Moisés nós aprendemos que a fé, ela gera renúncia. Quando nós temos essa fé verdadeira, às vezes nós vamos largar o conforto. Moisés, ele foi ali, criado entre os príncipes ali no Egito. Era uma pessoa que tinha posição, era uma pessoa que ele era um hebreu, porém ele vivia como um egípcio. E a fé fez com que ele viesse a renunciar. E ele renuncia porque ele tinha a certeza que Deus estava levantando ele como um libertador daquele povo. Ele abre mão ali do prestígio, ele abre mão do poder, ele abre mão das riquezas do Egito. Ele abre mão de tudo. E a fé, ela faz isso conosco. Ela faz com que a gente venha renunciar a muitas coisas, para que nós venhamos viver o plano e o projeto de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes, irmão, nós vamos ter que renunciar a amizades, renunciar a ambientes. Às vezes nós vamos ter que renunciar, irmãos, tantas coisas para servir a Jesus, mas essa é a verdade do Evangelho. Irmãos, aquele que quer vir após Cristo, ele precisa o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e precisa seguir a Ele. Mesmo que isso gere dor, mesmo que isso gere sofrimento, mesmo que isso, às vezes, irmão, você vai passar por o perrengue, vai passar pelo estreito, mas quem tem a verdadeira fé, ele renuncia, porque ele crê na promessa de Deus sobre a vida dele, que é muito maior. Irmãos, maior do que o ouro e a prata, é a presença de Deus. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? As pessoas estão muito apegadas com as coisas dessa terra, e tem muita gente frustrada. Esse povo aqui estava frustrado porque eles eram judaizantes. Até hoje nós vemos os judeus são prósperos, trazendo para os nossos dias, irmãos, tem muita gente frustrada hoje dentro das igrejas, porque houve um evangelho mentiroso. Houve promessa que não foi promessa que Deus fez. Houve promessa dessas teologia da prosperidade, dizendo que Deus vai dar, que Deus é teu mordomo, e por isso se frustra no meio do caminho. Quer fazer Deus de funcionário. Essa é a verdade. A fé vai fazer com que a gente tem que renunciar, irmãos. Às vezes faz Deus uma moeda de troca. Irmão, você vai para o Brás ali, é o que não falta, um monte de igreja. É Deus uma moeda de troca. Você dá e você vai receber. Isso não é evangelho, irmãos. E por isso que tem muita gente frustrada com o evangelho, porque acha que é isso que está sendo pregado por aí. Mas nós estamos aqui nesta manhã falando do evangelho verdadeiro. E Jesus dizendo aqui, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não podemos mais olhar para trás. Às vezes parecia que eu tinha mais conforto mais lá atrás, parecia que minha vida estava melhor lá atrás. Mas nós temos que prosseguir para o alvo. Nós precisamos seguir a Jesus, porque o texto vai dizendo, depois de todos os heróis na fé, se eu for falar de todos aqui, nós vamos ficar até amanhã. Ele fala de vários heróis aqui na fé. E ele diz, mas nós precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aqui ele vai dizendo, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Todos esses heróis na fé, todas essas pessoas aqui, irmãos, eles viveram aquilo que só a fé pode gerar. Mas essas pessoas aqui, todas elas erraram. Todas elas também fracassaram, todas elas passaram por um momento de tribulação, todas elas passaram por um momento de luta. Se você for olhar para José, você vai se frustrar. Se você olhar para Abraão, você vai se frustrar. Se você olhar para mim, você vai se frustrar. Mas o autor, ele termina dizendo, você tem que olhar para Jesus.
Eles são exemplo de uma vida de fé. Eles são perfeitos? Não são perfeitos. Assim como eu não sou, assim como nenhum de nós aqui, nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus. Porque esses homens aqui, essas mulheres que a Bíblia nos apresenta, eles viveram coisas grandes através da fé. Mas aqui ele fala de um que não é apenas algum que viveu fragmento da fé. Ele fala de um que é o autor da fé. O autor é aquele que cria. O autor é aquele que desenvolve. E ele está falando, é Jesus, ele que criou, ele que é a própria fé. Você tem que olhar para ele, que se você olhar para ele, você não vai se frustrar. E ele é o consumador. Irmãos, aqui eu imagino a mesma coisa que João dizendo, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Nós aprendemos com o exemplo de todos esses homens aqui, irmãos, que foram homens de fé, homens que serviram a Deus com integridade, que viveram coisas grandes na fé, mas maior do que todos eles, irmãos, é Jesus. Porque se eu passar o dia todinho aqui falando só de Abraão, irmãos, só de José, só de Jacó, ninguém é salvo pelo nome deles. Se uma pessoa for manifestar um demônio aqui, eu posso falar em nome de Abraão, vai continuar, irmãos. Agora, se eu usar o nome de Jesus, que é poderoso, e é esse nome que nós estamos falando aqui nesta manhã, que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Aquelas pessoas, esse povo aqui, os hebreus, eles estavam ainda querendo voltar para o judaísmo, eles achavam que as coisas lindas dos anjos, eles achavam dos sacrifícios, mas aqui o autor está dizendo, Jesus é superior a tudo isso. Jesus é maior do que tudo isso. A fé, ela está baseada em Cristo, porque Ele realmente suportou a cruz, e vocês estavam achando que aquele sacrifício da antiga aliança era grande, maior é o sacrifício de Jesus. Aqui nos capítulos anteriores, ele precisava dizer, o sacrifício da antiga aliança tem algo que é muito maior, porque você pecava, você tinha que matar um animal ali para o seu pecado ser perdoado, mas teve um que se entregou de uma vez por todas, e nos dá vida e vida abundante. Esse que é o autor e consumador. E o texto ele vai dizendo, olhando firmemente. Quando você olha firmemente, você não tira os olhos para outras coisas. E ele diz, você tem que olhar firmemente para esse autor e consumador da fé. Ele vai dando esses exemplos dos heróis da fé, mas ele não fala para a gente olhar firmemente para eles. Eles são apenas testemunho. Eles são apenas exemplos. Eles são pessoas que nós aprendemos com ele, mas os nossos olhos, eles precisam estar firmemente em Jesus. Jesus te trouxe aqui nesta manhã e está dizendo para você, olhe para ele. Olhe para ele. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Se você olhar para o homem, você vai se frustrar. Mas se você olhar para Jesus, eu duvido, irmãos. Se a tua fé estiver alicerçada em Jesus, irmãos, o vento vai soprar, a chuva vai vir inundação, mas a tua casa vai permanecer de pé. Porque ele é o fundamento, ele é o firme fundamento. Se a tua casa está alicerçada em Cristo, ela não vai cair. Se o teu ministério está alicerçado em Cristo, ele não vai cair. Se essa igreja está alicerçada em Cristo, ela vai permanecer de pé. Porque ele é o fundamento, ele é a rocha, ele é a pedra de esquina angular, é ele que nos sustenta. E é ele que aumenta a tua fé nesta manhã. Jesus te trouxe aqui nesta manhã para te dar uma injeção de ânimo, e dizendo, você não é daquele que retrocedem, você não é daquele que para no meio do caminho, você não é daquele que olha para trás e quer voltar, mas você é daquele que olha firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Porque é ele que te sustenta, ele que tem te guardado, ele que tem te livrado. É Cristo, é Jesus. E ele é o centro desta mensagem, ele é o centro deste culto, ele é o centro da fé. Se você olha para Jesus, você não se decepciona. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos estar aqui cantando mais uma canção ao nosso Deus, louvando a Ele. E ore nesta manhã para que o Senhor Jesus ele possa acrescentar a sua fé. Às vezes você está igual essas pessoas que estavam olhando para trás,
olhando para tudo que eles viveram e achando às vezes que estava até melhor a situação lá atrás. Mas Jesus está dizendo, não retroceda. Não olha para trás, não. Não olha para o problema, não. Fique firme em Jesus. Se agarra em Jesus. Coloca a tua vista em Jesus, que você não vai se frustrar. Irmão, se você olhar para Abraão, mesmo como exemplo, você vai se decepcionar, irmãos. Abraão se deitou com a serva. Se você olhar para qualquer um deles aqui, irmão, você vai achar defeito em todos eles. Se você olhar aqui, se você for morar comigo na minha casa, você vai ver meus defeitos. Não tem ninguém perfeito, mas se você olhar para Jesus, irmãos, eu duvido se você não vai se frustrar. Você vai permanecer de pé, olha para Jesus. É Ele que te sustenta, é Ele que tem te guardado, é Ele que tem te fortalecido. Olhe para Ele. Aleluia.